Olá, seja bem-vindo ao Café com Spoiler. Hoje para um vídeo um pouco mais descontraído, mais como uma espécie de desabafo. A minha ideia era fazer um vídeo sobre o pior anime que eu já vi. Ele se chama, se eu não estou enganado, Shinka no Mi, ou A Fruta da Evolução. Ele tem 2 temporadas e inclusive foi dublado. Eu baixei aqui o episódio para poder ver de novo e deixar o vídeo mais acurado, além de facilitar a minha vida na hora da edição, mas eu tô meio cansado. Então vou fazer esse resumo de maneira um pouco mais descontraída enquanto eu falo sobre o problema dos isekais atualmente. Eu me lembro ainda na época de 2010, onde o grande sucesso de Sword Art Online reverberava com mais força. A primeira temporada foi bem marcante e a segunda teve problemas, mas ainda foi acima da média. Desde lá a gente teve diversos outros isekais. O gênero se popularizou bastante. Não que não houvessem outros isekais antes, com certeza há uma dúzia de exemplos. Alguns deles até bastante imprevisíveis, tipo Digimon, é tecnicamente um isekai. Mas em algum momento o efeito Sword Art Online fez com que as coisas tomassem um rumo completamente diferente. Esse Shinka no Mi, por exemplo, ficou famoso por ser o anime da waifu gorila. É mais ou menos isso. Logo no primeiro episódio, o nosso personagem, que é um nerdão genérico, claramente feito para o público se identificar com ele, vai para um mundo de fantasia medieval, onde ele tem um sistema de poderes baseado em RPG, de novo, muito original. Casualmente encontra um item ridiculamente overpower, porque é claro que ele encontra. E em uma luta contra o que deveriam ser inimigos de nível relativamente inicial, ele é confrontado por uma fêmea de gorila orc gigante, que se apaixona por ele. E é claro, como esse anime é o ápice da originalidade, a gorila gigante não demora a se transformar em uma waifuzinha genérica. E durante o encerramento e a abertura do anime você pode ver diversos indícios de que aquele anime também vai ter uma pitadinha de harém. Porque, de novo, ele é muito original. Ele é realmente o pior anime que eu já vi. Pelo menos o pior anime que eu já vi até agora. Mas eu não esperava que ele fosse ruim o suficiente para me desanimar a esse ponto. Mas eu tenho que ser justo aqui. Shinka no Mi não é o primeiro caso desses. Ele definitivamente não vai ser o último. E não é como se o gênero Isekai tivesse completamente perdido. Existem obras legitimamente boas, como Overlord e Log Horizon. Elas são obras que são realmente originais, e não que simplesmente pegam um conceito que se finge de original para trazer a mesma fórmula de sempre. Tipo aquele outro Isekai onde o rapaz reencarna como uma máquina de vender refrigerante. É algo estranho. Eu cheguei a ler certa vez que o gênero Isekai chegou até mesmo a ser proibido em certas competições de escrita do Japão, porque estava se tornando um tropo muito comum, um método de escrita e de criar uma história que, pelo excesso de histórias já criadas, acabava se tornando pobre, previsível e, em última análise, desinteressante. Mas assim, eu não sou o primeiro e nem de longe sou o maior canal a fazer essa crítica. Esse tipo de coisa já é fato conhecido. Você senta para assistir no Isekai hoje e você já pressupõe essas coisas. Protagonista reencarnado com um sistema de magias e de poderes que lembram um RPG, ou é flagrantemente um RPG mesmo, sem nem disfarçar. Por algum motivo ele é overpower, e isso normalmente já é revelado no primeiro episódio. É claro que tem que ter pelo menos umas 2 ou 3 waifus totalmente sem personalidade, e antes de encarnar no novo mundo, ou ele era um sujeito completamente patético, ou um tipo de meio anti-herói que de heróico não tem nada, e na verdade parece muito mais vilanesco do que qualquer outro vilão na história. Mas esses mangás continuam sendo feitos, continuam sendo adaptados para anime, e não importa o quão esquecível ele seja, o quão ruins sejam as reviews, o quão baixos sejam os números, eles continuam sendo adaptados. Parece que o verdadeiro hack, parece que o que realmente tem de overpower nos protagonistas de Isekai é a maneira imparável que eles conseguem fazer dinheiro com essa indústria. Chega num ponto onde você até começa a pensar consigo mesmo: pô, será que eu tô errado? Será que eu tô só velho e ranzinza demais? Mas não poderia ser o caso. Mas eu ainda tenho apreciado diversos animes, seja Kaguya, Frieren ou Dandadan, mas ainda assim, vai temporada, vem temporada, sempre tem uns 3 ou 4 isekais ali. Isekais com uma proposta muito fora da caixinha, mas uma execução que varia entre ser mais do mesmo ou sendo completamente péssimo, falhando até nos princípios mais básicos do storytelling. Ainda tentando falar sobre Shinka no Mi, pro vídeo não ser só eu reclamando, sei lá, o anime comete um erro muito forte de temática. Ele tenta embarcar na ideia de aventura com comédia pelos seus primeiros 15 minutos, não acertando exatamente nenhum dos dois, porque ele tenta ser os dois ao mesmo tempo e não faz nenhum direito.
E depois, então, nós temos um flashback heróico com música de personagem principal. O anime se leva extremamente a sério e ele tenta te convencer a ter aquela empatia pelo personagem principal, e ele falha miseravelmente. Era pra ser uma tentativa de comédia de novo? Nesse ponto, a coisa tá só confusa, o que tem se tornado de novo um problema desse tipo de história. O pessoal quer ser original, então eles fazem o personagem principal ser algo que você nunca viu antes. Mas por ser algo que você nunca viu antes, a escrita fica confusa. Na maior parte dos casos, nem o autor sabe como lidar com aquilo. E a obra fica só estranha. O Isekai teve seu auge, e agora ele parece ter inflacionado o mercado de animes, de maneira que é praticamente impossível rondar por qualquer site sem encontrar pelo menos uns 2 ou 3 deles sendo recomendados. Não porque são bons, é só porque são tantos que não tem como se esquivar do gênero. Eu quero pensar que obras boas como Konosuba são capazes de redimir esse problema, mas eu não tenho tanta esperança. Hoje em dia, quando eu vejo que um anime é um isekai, já me bate uma canseira daquelas. E assim, tendo visto tantas obras boas ultimamente, não dá pra você não se perguntar: pô, por que você não fez um personagem nativo logo de cara? Vamos pensar em Chainsaw Man. Imagine que o Denji fosse um isekai, que ele fosse um nerdão, sem nenhuma qualidade redentora, que encarnou com um pug motosserra. E ele fosse extremamente overpower e imbatível, porque sim, a Makima e a Power são só 2 waifus que competem por ele sem nenhuma personalidade, enquanto o Aki serve de personagem secundário para dizer o quão fodão é o Denji. Você consegue perceber o potencial desperdiçado aqui? Como a fórmula Isekai arruinaria esse anime, mas ainda assim ela segue sendo executada e adaptada para anime e fazendo dinheiro de algum jeito, porque talvez é mais fácil assim, porque você quer que o público se identifique com o personagem principal, e o personagem principal é sempre um cara genérico, fracassado e às vezes completamente sem moralidade. É sério, a combinação desses fatores às vezes chega a ser até ofensiva. Eu não sei se eu consegui me fazer compreender perfeitamente, então eu vou pedir a sua ajuda. Deixa um comentário aí se você entendeu a minha reclamação, a minha mensagem, se você acha que eu tô só ficando rabugento, e se esse vídeo foi uma perspectiva interessante ou só uma completa perda de tempo. Afinal de contas, eu ainda tô aprendendo, e eu gostaria da sua ajuda. No mais, obrigado por vir comigo até aqui e acompanhar nessa review. Ah, é mesmo, né? Isso é uma review. Pois é. Shinka no Mi. Animação 3 de 10. Não é criminosa, mas é genérica. Personagens 1 de 10. Eles são completamente apelativos e sem substância. Eu não consigo pensar numa maneira deles serem piores, mas eu sou sábio o suficiente para não duvidar que algum autor conseguiria fazer isso. Enredo 2 de 10. Tem um potencial ali. É um potencial pequeno e está muito bem escondido, e eu tenho certeza que ele não vai ser explorado. Mas o potencial existe. Mas sinceramente, trate como se não existisse. Não assista Shinka no Mi. Obrigado por me acompanhar nessa review, agora que eu fiz a review, e eu te vejo, com sorte, no próximo vídeo do Café com Spoiler. Até mais!